E assim, vamos fechando nossos olhos, esquecendo, aquietando nossos corações, esquecendo as nossas preocupações, as nossas angústias e aflições. E deixar que essa energia nos envolva, acalmando o nosso corpo, e assim estar receptivo para nos conectarmos com o nosso irmão, o nosso mestre maior, que é Jesus. Aquele que nas horas difíceis está sempre ao nosso lado, nos amparando, nos envolvendo e nos sustentando. E assim vamos pedir para que Jesus envolva a nossa irmã Carmen, que trará a mensagem da noite, aonde possamos aprender a conhecer e a sentir mais fortalecido no decorrer da semana. Que assim seja. Boa noite a todos. O tema da nossa conversa de hoje é Vinde a mim as criancinhas. Essa passagem de Jesus foi narrada por 3 evangelistas, Lucas, Mateus e Marcos. Vamos ver o que eles nos contam? O mestre precisa repousar. Por favor, por favor. Pedro, Tiago. Deixai vir a mim os meninos. E não os impeçais. Porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Que característica das crianças nós podemos associar essa fala de Jesus? Vejamos que a simplicidade e a confiança. A criança ainda pequenininha, que ainda não sofreu a interferência por parte do adulto, ela traz consigo muita simplicidade, muita pureza. Tudo tá bom, ela não se preocupa com os padrões estabelecidos, ela traz consigo aquela ingenuidade, aquela coisa gostosa de criança. Ela tem facilidade de interagir com as outras. A criança não traz consigo um tipo de preconceito, independente da cor, da religião. Se colocarmos uma criança
num grupo de 10, 15, rapidinho eles estão interagindo como se fossem velhos amigos. E uma característica marcante da criança, que a difere do adulto, é a facilidade que tem de perdoar. A criança pequenininha ali, ela acabou de brigar com um coleguinha, até uma agressão física, mas ela já perdoa rapidinho. A criança esquece daquele problema e já está brincando com outro. Diferente de nós como adultos, que ainda carregamos esse peso que tanto atrapalha a nossa evolução, que tanto pesa para o nosso corpo, para o nosso espírito. E uma outra característica da criança, que acreditamos que Jesus menciona aí, é a confiança. A criança, assim que ela nasce, ela já estabelece um vínculo de confiança com a pessoa que vai cuidar dela. Veja bem, quando a criança começa a andar, a mãe motiva essa criança, diz, vem, vai andando para trás, e essa criança está confiante, essa criança sabe que a mãe está ali protegendo ela. A criança cai, a mãe levanta, e essa criança continua, e vai caminhando, até que certo momento já está andando. E assim também a gente percebe nos parques, onde tem o seu cuidador e a criança, a gente percebe essa confiança. Outro dia no parque, a mãe falou pro filhinho, devia ter uns 1, 2 aninhos, segura firme. O menino segurava e a balança ia e vinha. E aquela criança sabia que a mãezinha estava ali atrás e que não ia deixar nada acontecer com ela. Outro dia na praia também, a mãe atrás da criança, a criança dava um passinho e olhava para trás, dava um passinho e olhava para trás. E a mãe dizia, vai que a mamãe está aqui. E a criança, sem nenhum receio, foi entrando na água, molhando os pezinhos na água. Qual pai que nunca brincou com seu filho, jogando de um lugar mais alto? Vem, pula aqui que o papai segura. E a criança, sem receio nenhum, a criança vem e pula e se diverte com aquela brincadeira. A criança estabelece um vínculo de confiança com o seu cuidador, com o seu responsável. E nós? Como tem sido a nossa relação com Deus? A gente acredita que Deus está ali nos fortalecendo. A gente acredita no infinito amor, na infinita misericórdia do Pai, que assim como essa mãe, ela protege seu filho cai e levanta, assim Deus também faz conosco, que muitas vezes os nossos tombos são as oportunidades que Deus está nos dando para a gente caminhar. Como tem sido a nossa relação com Deus? Mas a gente precisa criar uma relação secreta, uma relação íntima com Deus. E existe um instrumento para isso. Nós temos que agradecer. A caridade, ela nos une com Deus. Ela cria essa relação secreta. A caridade, a gratidão e a caridade. Mas a gratidão, ela é a mãe de todas as virtudes. Quando nós estamos gratos, nós estamos com paz interior. A gratidão, ela nos harmoniza. A gratidão e a caridade, porque quando nós estamos fazendo o bem também, todos os sentimentos negativos são bloqueados, porque o nosso cérebro, ele não é capaz de emitir 2 sentimentos. Se nós estamos gratos, se nós estamos bem porque estamos fazendo a caridade, sentimentos mesquinhos, como falta de perdão, como reclamação, como ressentimentos bobos, serão bloqueados, porque nós estamos ali bem amparados, nós estamos harmonizados por atos de caridade e gratidão. Então essas 2 ferramentas, esses 2 instrumentos nos servem
para estabelecer um vínculo de confiança com Deus. Nós temos o sério defeito de reclamar por tudo que não temos, mas nós não agradecemos aquilo que temos. Nós temos motivo para agradecer da hora que levantamos à hora que vamos deitar. Acordamos, tivemos uma noite tranquila, o nosso corpo está descansado. Quantas pessoas não puderam dormir essa noite por problemas de insônia, por dor, por cuidar de um ente querido que estava enfermo? E nós conseguimos dormir, o nosso corpo está descansado. Nós temos os pés que nos apoiam ao levantar da cama, as mãos que nos permitem abrir a janela e olhar que tem um sol maravilhoso, sentir a energia desse sol ou agradecer a chuva que está tirando as impurezas de todo o planeta. Nós temos a possibilidade de preparar o nosso alimento, o recipiente que nós vamos fazer o nosso café. Se nós não tivéssemos esse recipiente, a gente não conseguiria fazer. Então, nessas coisinhas mais simples, nós temos a visão que podemos ver o sorriso do nosso vizinho, a audição para ouvir um bom dia do vizinho. Nós temos o olfato para sentir aquele gostinho, aquele cheirinho gostoso do café. Quem toma um cafezinho sabe que o cheiro é mais saboroso que o gosto do café. Nós temos o paladar que podemos sentir esse gosto. Enfim, nós temos tantas coisas. Aquele alimento que chegou na nossa mesa, por quantas pessoas passaram para que aquele alimento possa nutrir o nosso corpo. Enfim, nós temos momentos todos os dias para agradecer, que nós possamos à noite, antes de encerrar o nosso dia, fazer uma avaliação de tudo que nos serviu para agradecer, para estabelecer essa relação secreta, essa relação de confiança como a criança tem com o pai. E voltando à fala de Jesus, vinde a mim as criancinhas. Kardec, ele reserva um capítulo no Livro dos Espíritos para falar do período da infância. Na pergunta 582, ele pergunta para os espíritos se a paternidade pode ser considerada uma missão. E os espíritos respondem que muito mais que isso, que a paternidade tem o dever de colocar a criança, de colocar aquele espírito no caminho do bem. E aí a gente vê a misericórdia infinita de Deus, a perfeição na sua criação. Tudo que Deus faz é perfeito, para facilitar esse processo dos dois espíritos, para aquele espírito que vai educar e para aquele espírito que veio como filho para evoluir. A criança, nesse momento da infância, Kardec nos fala que é um momento propício, que nesse momento a criança ela vai absorver todos os ensinamentos que o adulto for ensinar, que a criança ela traz o cérebro ainda muito sensível, extremamente capaz de repetir toda a conduta do adulto e ser moldado naqueles valores que o responsável vai moldar na criança. E está reiniciando, o espírito está reiniciando uma reencarnação. Então está muito ainda claro para ele todo aquele planejamento reencarnatório, aquele momento que foi analisados os defeitos, as dificuldades que ele teve na última reencarnação. Então ele está pronto, ele vem com uma proposta mesmo de melhorar. Mas será que esse espírito, essa criança, só traz consigo esse alto potencial de melhora? Não.
Não. A criança, o espírito, ele traz consigo ainda as má tendências, as dificuldades, aqueles defeitos que todo ser humano tem, né? E Arthur Valadares, o expositor Arthur Valadares, é um expositor muito novinho e as palestras dele é bem bacana para a gente compreender. E ele nos fala desse período da infância assim, que quando a gente observa aquele corpinho frágil, aquele sorriso que nos encanta, aquela serenidade no olhar, aquela candura, a gente não imagina que por detrás de tudo isso existem ervas daninhas. E essas ervas daninhas precisam ser tiradas cuidadosamente para que esse campo seja preparado para a semeadura de novas sementes, de sementes que sejam moldadas à luz do Evangelho. Então, a disciplina, o limite, são fatores fundamentais para que esse espírito ele consiga dividir o seu universo. O não dito amorosamente, a criança vai entender. Os pais costumam falar, não, é muito pequenininho ainda, ele não vai conseguir entender. Quando é não, a criança entende sim, a partir do limite, do não dito amorosamente, porque tem a forma com que se fala. A criança ela vai dividir o seu universo, ela vai se adaptando com o outro. 2 aspectos, 2 frases, 2 verbos que é muito comum os pais dizerem, é o verbo ter e o verbo ser. Costuma falar, eu não tive, mas meu filho terá. Eu não tive a possibilidade de ter todas as coisas materiais que eu precisava, mas meu filho vai ter. Só que se esquece que junto com a necessidade material está a necessidade de valores também. É muito bom, é muito gratificante para o pai quando ele vê seu filho sorrindo por causa de um presente, por causa de algo que traz felicidade para a criança. Mas precisamos entender também que, paralelo a essas necessidades, tem o reconhecimento. A criança precisa reconhecer que aquele presente não caiu do céu, que aquela roupa, que aquele alimento não caiu do céu. A valorização. A criança precisa valorizar aquilo que tem. E principalmente a partilha. Uma criança não pode ter 5, 6 bonecas e a sua amiguinha não ter nenhuma. Então a partilha nesse momento, nesse processo de moldagem da criança, é fundamental. E o outro verbo, ser. Eu não fui, eu não tive a oportunidade de estudar, eu não pude fazer um curso superior, mas meu filho vai ser. Meu filho vai ser um profissional de sucesso, mas tão importante quanto ler, escrever, quanto a formação acadêmica de uma pessoa é os valores de amar, de perdoar, da humildade. Então, assim, um profissional de sucesso pode ser ou não ser um homem de bem, mas um homem de bem que foi moldado com os valores do Evangelho de Jesus, esse sim, com certeza será um profissional de sucesso. Kardec também nos fala da paternidade espiritual. Ele nos fala que todos nós temos uma vocação educacional. Nós somos responsáveis, sim, pelas crianças que nascem na nossa família, pelas crianças da nossa rua, pelas crianças da nossa
cidade, da nossa comunidade, enfim, nós somos responsáveis por eles, porque nós temos que exercer o nosso papel vocacional de educador. E Emmanuel, mentor de Chico Xavier, ele vem reforçar esta fala de Kardec, falando que instruir é amar, que Deus nos confia as sementinhas para que nós possamos formar criaturas para um mundo melhor. E falando em sementinha, vamos falar um pouquinho da nossa casa, Semente e Vida. A nossa casa, ela foi criada para desenvolver um trabalho especificamente com crianças, mas foi aberto para outras atividades. Nós temos o estudo do Livro dos Espíritos na segunda-feira, na quarta-feira a explanação, no sábado o Evangelho, o Bazar, mas o carro-chefe da nossa casa é a evangelização infantil. E a casa conta com uma equipe de mais ou menos 10, 12 pessoas, que trabalha com muita dedicação, com muito zelo, com muita preocupação para transmitir o Evangelho de Jesus. E principalmente com muita criatividade, porque transformar uma passagem do Evangelho para uma linguagem infantil, com vídeo, com musiquinha, com historinhas, não é uma missão muito fácil, não. Então, essa equipe trabalha com muito afinco. O tema da última aula foi Causas Atuais das Nossas Aflições. Foi passado de uma forma muito bacana, de uma forma muito simples, aonde a criança entendeu que os acontecimentos da nossa vida estão relacionados às nossas escolhas, ao nosso livre-arbítrio. Nós somos responsáveis por aquilo que nós buscamos. E a casa, ela tem um canal no YouTube que a gente pode assistir todas essas aulinhas que estão ali disponíveis. Vamos acompanhar e vamos ver como é gostoso saborear o Evangelho transformado numa linguagem infantil. Essa foto que nós estamos vendo foi uma aula que aconteceu aqui no Semente, ainda quando as aulinhas estavam sendo presenciais, né? Porque agora estão sendo online por conta do isolamento social. As crianças tinham acabado de uma atividade, semeado uma plantinha. E após todos os cuidados materiais, as crianças foram fazer uma prece, vibrando amor para que aquela plantinha pudesse crescer saudável, bonita e que se sentisse amado por eles também. E essa plantinha, ela germinou, mas não germinou só naquele vasinho, germinou também nesses coraçõezinhos que as ervas daninhas foram retiradas cuidadosamente e nesse campo foram semeados os valores moldados no Evangelho de Jesus. Aí Kardec vem para nos falar que Deus nos confia essas sementinhas para nós prepararmos para um mundo melhor. E esse mundo está aqui vindo a passos largos. O mundo de regeneração já se aproxima. O nosso planeta está passando por um processo de transição. E esses coraçõezinhos que aqui são trabalhados serão pais futuramente, serão avós, serão bisavós. E a gente sabe que o mundo de regeneração
será habitado por espíritos encarnados e desencarnados, mas que estejam voltados ao amor. Então é isso, que vinde a nós as criancinhas, para que possamos criar sementes de amor, homens de bem. É isso, que assim seja. Depois dessa explosão de carinho, de ternura, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, por esses momentos, por esses esclarecimentos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. E vamos também aproveitando para abrir os nossos corações, as nossas mentes, e sentir a chuva de bênçãos que cai sobre nós, sobre os nossos lares, sobre os nossos familiares. E nós vamos pedindo ao Pai que fortaleça a nossa fé, a nossa certeza de um Pai que está cuidando de cada detalhe da nossa vida, nos orientando, nos inspirando, nos mostrando o caminho do bem. Sintamos, irmãos queridos, que a luz de Jesus entra dentro de nós, fortalecendo o nosso corpo físico, fortalecendo a nossa vontade de melhorar, fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança. E assim todo o nosso lar é envolvido em amor, em paz e serenidade. Cultivemos durante toda a semana bons pensamentos, assistamos coisas produtivas, leiamos coisas edificantes para mantermos o nosso lar nessa harmonia. Que a paz de Jesus nos envolva e que possamos estar aqui na próxima semana. Graças a Deus.